Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloque um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Nosso Evangelho no Lar de hoje vai abordar o capítulo 23, Estranha Moral, itens 7 e 8. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E vamos iniciar com a leitura de harmonização e prece inicial, que será feita pela nossa irmã Ondina. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos. Ninguém morre. Não reclames da terra os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrima sem revolta é orvalho da esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, do livro Caravana do Amor, capítulo 43. E agora vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e vamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus, que com Ele estamos abrindo o nosso Evangelho da noite. Que os nossos guias, os nossos mentores estejam com todos nós, nos abençoando, nos protegendo. Que esse Evangelho traga os esclarecimentos necessários e a paz a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Ondina. Já harmonizados e sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e o comentário do Evangelho. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse ao outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou: deixe aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Que podem significar essas palavras? Deixe aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ô Nádia, eu fui pesquisar como que era o sepultamento na época de Jesus. Quando uma pessoa morria, eles preparavam o corpo, envolviam com uns panos de linho e especiaria. Aí o corpo ele era colocado em um túmulo dentro de uma rocha. E geralmente era familiar essa rocha, né? Eles fechavam a entrada com uma grande pedra. E após aproximadamente um ano que os familiares retornavam para poder recolher os ossos, que eles eram colocados em uma caixa chamada ossário. E ali se abria espaço para novos enterros no mesmo túmulo. Começamos a entender as palavras de Jesus, que a princípio parecem ser duras para com o homem que o procurou, né? Mas é por isso que devemos estudar, não é, Fernanda? Olha que informação importante você nos trouxe para o entendimento do nosso Evangelho. E eu vou ler mais um parágrafo. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Quando vemos algumas frases assim, onde Jesus parece rude, às vezes a gente se assusta, né? Ele não poderia se contradizer. Jesus, ele é um modelo de conduta moral que devemos seguir. Nos 10 mandamentos está escrito honrai pai e mãe. Como que Jesus não iria permitir que um filho fosse lá sepultar o seu pai?
Só que depois que eu pesquisei e vi como que era o sepultamento daquela época, eu consegui entender por que Jesus falou: deixai os mortos enterrarem seus mortos. Nós não devemos nos preocupar com o material. Ele faz o chamado para agora, e agora que Ele quer que o sigamos. Por isso é muito importante estudar o Evangelho, como disse a Undina. Existem algumas passagens que parece que Jesus se contradiz. Mas para compreender essas passagens, precisamos sair da superficialidade e adentrar na profundidade do ensinamento. Lembrando também que Jesus não falava apenas para aquele tempo, mas para todo o futuro. Por isso, todo o seu ensinamento é atemporal, ou seja, se aplica para todos os tempos. Portanto, estudando e pesquisando, encontramos explicações para todas as falas de Jesus. Como nos trouxe a Fernanda nesse início, e no decorrer da leitura e considerações que nós vamos fazendo, veremos outras interpretações e perceberemos que não será difícil entender o que quis dizer Jesus, com deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Eu vou ler mais um parágrafo do texto do Evangelho. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Então, meus irmãos, Jesus sempre nos levando a pensar. Ele quer que a gente compreenda os seus ensinamentos da forma mais profunda possível. E para isso, precisamos estar conectados com ele. Precisamos pesquisar, estudar, e só então tirar nossas próprias conclusões. Segue-me. O Jesus é sempre direto, pessoal e urgente. Não é apenas um convite para acompanhá-lo fisicamente, mas para dedicar-se ao serviço do bem, à transformação interior e à difusão do Evangelho. Segundo o Espiritismo, Jesus ensina aqui que o chamado à vida espiritual ele deve ser atendido sem demora. Quando a consciência ela desperta, não se deve perder tempo com as coisas que apenas adiam o progresso. A frase, portanto, é uma convocação à ação imediata no campo do amor e da fé. Mas então, alguns de nós respondemos: Senhor, sente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus, ele não está condenando o amor familiar, nem o dever filial. O que ele faz é ensinar uma lição espiritual. Os mortos aqui, eles simbolizam também os que vivem presos às preocupações puramente materiais, sem vida espiritual. Enterrar os mortos significa continuar nos hábitos e deveres terrenos, sem despertar para os valores eternos. Podemos traduzir mais ou menos assim: não adies o chamado do bem. Há tarefas espirituais que não podem esperar. O tempo de servir é agora. Em resumo, o seguir Jesus é colocar o espírito acima da matéria. O enterrar os mortos representa as obrigações e as desculpas que nos prendem ao mundo. Jesus nos convida a viver espiritualmente despertos, sem procrastinar, ou seja, adiar o bem que podemos fazer hoje. Dando continuidade à leitura do Evangelho, a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida.
é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, no qual se sente ele feliz em libertar-se. Meus amigos, quando acordamos para as verdades eternas trazidas por Jesus, vamos compreender que a vida espiritual é a vida verdadeira, onde o espírito goza de plena liberdade, longe das dores e preocupações da vida material. O corpo é visto como algo temporário, uma roupa ou prisão que prende o espírito à terra, do qual ele anseia por se libertar, e para fazer isso, precisa trabalhar sua moralidade, através dos ensinamentos de Jesus. A vida terrestre é muito importante para o espírito. É aqui que constrói o que planejou na pátria espiritual. Nesse caso, podemos ver que a vida na Terra é um aprendizado temporário para o espírito, mas não é a sua existência final. Bem falado, Nádia. Precisamos valorizar nossa vida material. Ela é que vai nos gabaritar a estar nos mundos felizes. É sabendo suportar as dificuldades que a vida atual nos impõe pela nossa inferioridade, superando esses obstáculos como Jesus nos mostrou. Aí estaremos sepultando os nossos mortos, como a Undina nos explicou, ou seja, os nossos hábitos infelizes e vivendo dentro do amor a nós e ao próximo. Ajudando-nos mutuamente, entraremos no mundo da glória de Deus. O Evangelho de hoje mostra claramente que devemos ter uma consideração muito grande com os mortos. Mas vamos ver como devemos dedicar a eles essa nossa afeição. Continuando aqui com a leitura do trecho do Evangelho. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente que o infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Pois é, Fernanda. Nós ainda estamos aprendendo, a reverenciar os nossos mortos na carne, quando, na verdade, eles estão muito vivos lá no plano espiritual, no local que cada um precisa estar por terem construído com os seus pensamentos e atos aqui, quando viveram na Terra. Nós vamos entender que precisamos aprender a estar com eles. E isso não será guardando lá os seus pertences, nos apegando a eles, deixando suas coisas da forma que ele deixou, presos à lembrança que nos tornam melancólicos, dentro de uma tristeza imensa, quando vemos algo que lhe pertencia ou lugares onde estivemos juntos. Não, reverenciar os nossos seres queridos que nos deixaram temporariamente dispor dos objetos e vestes que usavam, doando a locais que necessitam, é mudar o seu aposento, colocando cor e alegria nele, é lembrarmos deles com carinho, com alegria, sabendo que eles precisam da nossa prece, dos nossos bons pensamentos, pois eles sentem saudades de nós e recebem tudo o que lhes enviamos. Se os amamos, vamos enviar coisas boas, agradáveis, Nós nos sentirmos resignados com a sua ausência física, dar-lhes paz, equilíbrio, para poder que eles desenvolvam os seus estudos e trabalhos que necessitam na continuidade da vida pós-desencarne. Assim, nós estaremos construindo juntos, aqui, e eles lá, o caminho que nos levará à união no porvir. Por isso, vamos estar ativos no bem, para que eles, despreocupados conosco, possam também se tornarem trabalhadores do bem.
Desta forma, estaremos cada vez mais ligados pelo trabalho de amor ensinado por Jesus. É isso que Jesus nos diz com deixai aos mortos enterrar os seus mortos. Irandir, é importante aprendermos e vivermos o Evangelho aplicando esse ensinamento tão acolhedor de que ninguém morre, que estamos sempre ligados uns aos outros e que estaremos todos juntos novamente no porvir se seguirmos o caminho indicado por Jesus. Vou ler mais um parágrafo do Evangelho. E era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Olha, gente, pesquisando um pouquinho mais, eu encontrei uma parábola bem atual que vai nos ajudar a entender melhor essa passagem. O chamado que não pode esperar. Um homem chamado Rafael trabalhava muito, sempre dizendo que um dia serviria a Deus. Quando eu me aposentar, dizia ele, vou ter tempo para ajudar os outros. Um dia, recebeu um convite de um grupo espiritual. Vem conosco visitar um asilo. Precisamos de voluntários. Rafael respondeu, gostaria muito, mas agora eu não posso. Meu pai está doente, o trabalho está cheio e eu ainda não estou preparado espiritualmente. Os anos se passaram. O pai de Rafael desencarnou. O trabalho mudou. Os filhos cresceram e ele finalmente se aposentou. Mas agora sentia-se cansado, desanimado e inseguro. Em uma prece sincera, perguntou a Deus: Senhor, quando será o momento certo de te servir? E ouviu, no fundo da sua consciência, uma voz suave e firme. O momento certo foi sempre o agora. Cada sorriso que não deste, cada mão que deixastes de ajudar, era o reino que te chamava. Enquanto cuidavas das coisas da terra, esquecestes a vida do espírito. Rafael chorou, mas no dia seguinte foi ao mesmo asilo que antes recusara. Não era tarde demais. Enquanto há vida, há tempo para amar. Mas ele compreendeu o que Jesus quis dizer. Deixe os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. O reino é o serviço, compaixão e presença viva, e começa agora, em cada gesto de amor. Enfim, Jesus nos convida todos os dias a segui-lo, não quando tudo estiver resolvido, mas no meio das nossas lutas e imperfeições, porque é nelas que o amor se fortalece. É verdade, Ondina. Você sabe o que eu estava pensando aqui? A gente está no passinho de formiguinha, né? Nós aqui, né? Eu vejo o Irandir com a Silvia também nesse trabalho tão bonito. É formiguinha, mas é já o movimento que a gente está fazendo, né? E tem uma citação de Francisco de Assis belíssima. Ele diz: o corpo é apenas o aluguel temporário da alma. A verdadeira herança reside no amor que doamos, pois ele é a moeda que atravessa a fronteira da vida. Francisco de Assis é um exemplo. Ele rejeitou as roupas finas e herança familiares, escolheu viver uma vida simples de amor ao próximo. Sua vida era dedicada à oração e ao serviço à pregação, atividades que nutrem o espírito. Em vez de ficar preso a preocupações com o corpo ou acúmulo de posse, ele viu a falta de bens como liberdade espiritual
e não como privação. Pois é, Ondina e Nádia, conforme você ia lendo a parábola lá, eu ia lembrando da minha vida, né? Porque eu também deixei os chamados lá para trás, né? Com certeza eu fiz isso, né? E eu podia botar o meu nome em vez do Rafael. Mas conforme você explicou, Fernanda, e a respeito dos funerais na época, né? Aquele homem, pela parábola que Jesus nos conta, né, dentro dessa história, né, ele iria fazer o segundo sepultamento do pai, né, o dos ossos. E Jesus, então, o convida naquele momento a ir levar a boa nova a todos aqueles que estavam ainda na terra, vivos na carne. É isso que precisamos fazer, como disse a Ondina, eliminando de nós os costumes que nos impedem de seguir Jesus. Deixo de ir auxiliar alguém, como disse a Nádia, né? Porque preciso cumprir esse ou aquele ritual religioso, ou ir a uma festa da padroeira. Jesus nos ensina que primeiro as coisas de Deus, no sentido de caridade, depois as coisas do mundo. Ele pede-nos, né, de forma clara, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá há verdadeira vida. Então nós precisamos seguir o que nos pede Jesus, praticar a caridade como ele nos ensinou. A maior caridade é levar o evangelho ao próximo, pois ele consola e esclarece. E ele diz, vai ensinar o reino de Deus, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Leve, então, né, nós devemos levar aos vivos do mundo, mas que, perdido entre os gozos materiais, estão mortos em espírito. Precisamos levar a esperança que ilumina, a estrada a ser percorrida, a fé que mostra o resultado, a verdade que faz ressuscitar a alma e paz que acalma os corações e faz vibrar, despertando o interesse pelo amor ao próximo como único caminho para criar o reino de Deus dentro de si e do próximo, como exemplo que a Nádia trouxe de Francisco de Assis, foi assim que ele viveu, né? Então nós vamos levar o reino de Deus através da nossa palavra, mas do nosso exemplo. É com você, Nádia. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente esses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia, para sermos mais tranquilos e felizes. Agora eu vou pedir à nossa irmã Fernanda que faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, muito obrigada por essas palavras. Desejo que cada um de nós, depois desse momento, possa sair com o coração mais leve, cheio de amor e esperança. Que possamos todos nós seguirmos nossos caminhos com a paz e o amor de Jesus. Peço que a equipe espiritual que nos assiste fluidifique nossas águas com o remédio necessário a cada um de nós. Que essas energias recebidas hoje nos dê força, fé e esperança para a nossa caminhada. Fique conosco, Senhor, nos guiando e orientando. Que assim seja. Bom, agradecemos a Ondina, a Fernanda e ao Irandi pela cooperação e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira às 18 horas.